Uma coisa interessante o que aconteceu na própria China, na Europa e está acontecendo aqui no Brasil, que não se sabia direito desse comportamento, né? Aumentou muito o consumo de alimentos, principalmente em algumas categorias, com a população confinada em casa. Logicamente que houve uma troca do canal varejista, né, do canal de supermercados, que absorveu parte do que deixou de ser consumido no restaurante. Tem as entregas, tudo que continua funcionando. Então esse ponto é um ponto que surpreendeu por conta da vontade de cozinhar mais, de mais tempo, né? A família agregada, e é um ponto que, de certa maneira, para boa parte das cadeias produtivas do agro, representou uma oportunidade aí de crescimento. Soma-se a isso um comportamento de estocagem um pouco de produtos que aconteceu, fez com que nos últimos 30 dias os supermercados tenham tido um volume de vendas muito interessante. Então, é uma pergunta que surpreende a resposta e o comportamento que foi tomado pelos consumidores, né? Essa pergunta é difícil, viu? A capacidade nossa de recuperação vai depender do tempo em que ficar essa paralisação quase que total de atividades. Quanto antes ela acabar, mais rápido começa aí a nossa recuperação. Então eu sou favorável a uma liberação parcial já das atividades, tomando toda a segurança possível para que a economia do país volte a caminhar novamente e proibindo aquelas de maior risco por mais tempo, né, para que possa também ir acontecendo aí uma imunização gradual da população brasileira sem sobrecarregar o sistema de saúde. É preciso começar a soltar já, porque senão a nossa recuperação vai ser muito difícil, né? Vai ter interrupção já de contratos, de aluguéis e uma série de coisas que muitos negócios não aguentam um período muito longo. Eu vi agora um estudo de um banco multinacional que, por exemplo, o setor de restaurantes, em 18 dias, em média, ele quebra sem entrada de faturamento. Então, para a recuperação da economia brasileira, nós temos que imediatamente começar a liberalizar as atividades que têm menor risco e o país voltar a caminhar. Foi um golpe brutal, eu nunca vi desse tamanho aí na nossa economia, com essa freada. Nós não sabemos ainda direito quais os impactos que tem pela frente, mas a gente tem que manter o otimismo, que vai dar certo e a gente começa a acelerar outra vez. No geral, as cadeias de produção e suprimento estão funcionando muito bem, né? É um privilégio do Brasil e o consumidor brasileiro está cada vez mais reconhecendo isso, o fato da gente estar sentado numa fábrica de alimentos no momento onde vimos tantas imagens de gôndolas vazias, né, nos outros países que enfrentaram essa crise. Tem um ou outro problema pontual, com interrupção de rodovia, com prefeitos ou governadores que fizeram gestos acima dos necessários, mas isso não tem prejudicado até hoje aí o abastecimento, e eu creio que não vai prejudicar. E agora você tem também algumas outras cadeias produtivas que são muito sensíveis ao setor de serviços, e como esse fechou, essas cadeias têm uma complicação adicional. Eu cito aqui flores, né, que é muito dependente de eventos, de canais de venda, vamos dizer assim, para exposições, para casamentos, e como isso veio a zero, o canal varejista não consegue absorver o problema das flores. Você tem também algumas que vão sofrer um pouco mais, como é o caso da cana, por causa do preço mais baixo do petróleo, mas as usinas estão começando a safra. Um ou outro problema com mão de obra por questões de transporte, mas no geral não acendeu sequer uma luz amarela. Enfim, eu confio que as cadeias de suprimento vão continuar abastecendo nesse momento difícil.